ações que você tem na sociedade falham. Você está separado de tudo e você está reduzido à condição humana no seu sentido mais físico, tá certo? Você é apenas um corpo humano vivente que pode estar morto dali 2 segundos. Ou seja, os seus compromissos sociais não contam mais, os seus deveres sociais não têm mais a mínima importância, naquele momento você está dispensado de todos eles, e os benefícios que você espera obter da sociedade também não existem. Uma outra circunstância onde você é desligado da sua identidade social por exemplo, por ocasião de certas experiências extremas. Eu me lembro que quando eu era jovem, tinha 18 anos, eu participei do recenseamento escolar do governo do falecido Adhemar de Barros, e eu participei disso no litoral sul, perto ali de Iguape, Cananéia, e nós íamos pelo meio do mato, procurando os moradores para ver se tinham crianças, quantas crianças tinham, se estavam na escola, se não estavam, etc, etc. E chegou uma hora que nós nos perdemos. E ficamos 4 dias, estava eu e mais 2 funcionários, 4 dias no meio do mato, tá certo? Então, ali nós sentimos o que era estar totalmente desamparado das nossas conexões sociais. Ali não havia mais... Nenhum de nós era nem mais cidadão brasileiro, nem eleitor, nem pai, nem mãe. Nós éramos apenas organismos humanos ameaçados. Uma outra situação que provoca este desligamento seriam, por exemplo, experiências com drogas. O drogado não tem uma identidade social. Ele não sabe quais são os seus direitos e deveres sociais, etc, etc. Ele está reduzido a um conjunto, vamos dizer, de sensações e imaginações que assinalam a sua condição de corpo vivente, de organismo vivente, tá certo? E nesse instante, ele pode se relacionar com outras pessoas, mas não através do papel social. É um tipo de relação mais primitiva, tá certo? E que implica, por um lado, a total insegurança, mas por outro também a total liberdade. Muitas sociedades antigas compreendiam que o ser humano não pode viver permanentemente ligado à sua identidade social, mas que essa tem que ser, de vez em quando, dissolvida, e o indivíduo tem que ser jogado em certas experiências mais radicais que o levem, para usar a expressão da Clarice Lispector, perto do coração selvagem da vida. Tá certo? Todo mundo tem uma necessidade. O ser humano tem a necessidade profunda de vez em quando, se despir da sua identidade social e voltar a uma experiência mais direta e mais primitiva. Ora, se entender essa diferenciação dos papéis sociais e da experiência mais direta, ficou claro isso? Muito bem. Todos os movimentos totalitários, sem exceção, conseguiram colocar massas de pessoas trabalhando por um tipo de organização social mais centralizada, mais controladora e, de certo modo, até mais racional, mais unificada, utilizando justamente este tipo de experiências que despiam a pessoa da sua identidade social e entregavam vamos dizer, a uma certa vivência mais brutal, mais direta e mais primitiva, e imediatamente vestiam nele uma outra identidade, agora já conforme aos planos do Partido Comunista Nazista, etc, etc. Eu vou ler aqui para vocês um outro paragrafinho. Isso aqui é de um clássico da sociologia, Karl Mannheim. E o trabalho se chama Estratégia do Grupo Nazista. Eu não sei se esse livro ainda existe em circulação, é uma edição já bastante antiga. Chama-se Diagnóstico do Nosso Tempo. Alguém conhece? Nunca leram isso? Estou ficando velho mesmo. Então, nas bibliotecas deve ter, mas deveria ser reeditado. Então, diz Karl Mannheim, Hitler inventou um novo método a que se pode dar o nome de estratégia do grupo nazista. O ponto capital da estratégia psicológica de Hitler é jamais encarar o indivíduo como pessoa, mas sempre como membro de um grupo social. O que Hitler faz por instinto está de acordo com o descobrimento da moderna sociologia, ou seja, de que o homem é mais facilmente influenciado através dos vínculos do grupo,
E o que é mais importante ainda, as reações dele variam conforme o grupo particular a que pertence. O homem porta-se diferentemente na família, no clube, no exército, em seus negócios ou como um cidadão em geral. Cada grupo, aparentemente, possui suas próprias tradições, proibições e formas de expressão peculiares e, enquanto as conserva intacto, apoia e orienta o comportamento de seus membros. Hitler sabe instintivamente que, enquanto as pessoas se sentem abrigadas em seus próprios grupos sociais, ficam imunes à influência dele. O artifício da estratégia de Hitler, portanto, consiste em romper a resistência do espírito individual por meio da desorganização dos grupos aos quais esse indivíduo pertence. Essa desorganização tem de ser rápida e violenta simultaneamente. Mesmo assim, porém, o seu efeito só será duradouro se conseguir formar imediatamente novos grupos que fomentem o gênero de comportamento aprovado pelo partido. Então, assim, há duas fases principais na estratégia do grupo de Hitler: a decomposição dos grupos tradicionais da sociedade civilizada e uma rápida reconstrução baseada em um padrão de grupos inteiramente novo. Ou seja, o indivíduo é induzido, assim, por um processo muito rápido, a se desligar ou da família, da igreja, do seu grupo local, etc, etc. Então, naquele momento, ele está entregue, vamos dizer, àqueles medos mais primitivos que justamente eu experimentei, por exemplo, quando estava perdido no meio do mato. Você não tendo os vínculos grupais, você não sente a proteção. Então, automaticamente, você sai buscando, quer dizer, uma nova identidade, e daí aparece o sujeito com a carteirinha do partido e diz: olha aqui, meu filho, você paga aqui a mensalidade do partido, está resolvido o seu problema. Isso aqui, evidentemente, não é uma propriedade particular de Hitler. Muitos movimentos de massa fazem a mesma coisa, e nós observamos isso diariamente na nossa própria sociedade, nós vemos isso acontecendo. Mas este jogo, vamos dizer, do indivíduo no seu isolamento, devolvido, vamos dizer, ao terror primitivo, tá certo? Por um lado. E, por outro lado, o indivíduo integrado no grupo e disciplinado segundo o grupo, aí também existe uma certa ambiguidade. Porque a integração no grupo subentende também a disciplina e a obediência, portanto, pode ser o veículo da opressão. E, por outro lado, a independência do indivíduo jogado no meio do mato e isolado dos seus vínculos grupais, pode significar, por um lado, o terror do isolamento e, por outro lado, também a liberdade. Com esses elementos psicológicos, todos os movimentos de massa sempre jogaram. É por isso que você entende que eles podem, por um lado, te prometer a liberdade no instante mesmo em que te submetem a uma disciplina ainda mais pesada do que aquela que você tinha antes. Quer dizer, você quer se libertar, por exemplo, você quer se libertar do seu pai? Eu digo, bom, agora vamos botar um comissário político nas suas costas e você vai ver o que é bom para tosse, tá certo? Se liberta da família, cai dentro do Partido Comunista, Partido Nazista, uma coisa assim, onde certamente vão te oprimir muito mais. Então, existe esse jogo, na verdade, quádruplo, quer dizer, o isolamento como terror e como liberdade, e a ligação como proteção e como opressão. Ora, o fato é que dos dois grandes movimentos totalitários do século XX, o comunismo e o nazismo, cada um deles, em função do seu modo de articular estes quatro polos, tinha certas limitações que, independentemente de quaisquer erros estratégicos ou até independentemente das violências e crueldades que acabaram fazendo na prática, impedia a sua expansão além de um certo ponto. Ou seja, o senso de participação comunitária que se podia obter através do comunismo era bastante limitado, porque, afinal de contas, vamos dizer, uma comunidade internacional de proletários é uma comunidade anônima, é uma comunidade onde não existe mesmo a identidade individual.
onde o indivíduo se dissolve, tá certo? Dissolve a sua individualidade numa multidão, né, de átomos iguais. Quer dizer, nesse sentido, o comunismo agravaria, vamos dizer, a impessoalidade da sociedade industrial, ainda que prometendo uma comunidade. E, por outro lado, a ideologia nazista, na mesma medida em que prometia aos indivíduos um arraigamento comunitário, por isto mesmo, era uma ideologia de tipo nacional e até racial, que só serve para quem é daquela nacionalidade e daquela raça. Quer dizer, eu não vejo... Quer dizer, no Brasil tudo é possível. Uma vez eu vi um sujeito na televisão dando uma entrevista, era o porta-voz do Partido Nazista Brasileiro, era um mulato. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas eu não estou falando de brasileiro, estou falando de pessoas racionais. Racionalmente falando, quer dizer, uma ideologia da raça superior só interessa a quem pertence à raça superior, o que evidentemente não é o nosso caso, tá certo? Então, você vê aqui, não sei se vocês já repararam, mas sempre que existe uma teoria da superioridade racial, por uma maravilhosa coincidência, essa raça é sempre a do teórico. Vocês já viram algum teórico racista que pertence à raça inferior? Não é só eu pertenço à raça inferior, os outros não. Então, onde quer que você veja uma pretensão de superioridade racial, e nós a vimos, por exemplo, não só no caso nazista, mas nós vemos hoje certo teórico do movimento black americano, eu lendo esses camaradas, né, eu vejo como é fácil, né, você argumentar nesse sentido, desde que você esteja assegurado que o resultado da sua pesquisa científica será provar que o superior é você. Porque se você tiver com uma suspeita, bom, eu vou investigar esse negócio, vai que eu provo que existe superioridade racial e eu caí justamente na inferior, eu não vou prosseguir essa pesquisa, não sou besta. Então, por ser uma ideologia de tipo nacional e racista, é evidente que o interesse dela para outras nações só poderia ser, essa ideologia só poderia ser vendida para outras nações na base da fraude. Quer dizer, cada nova nação que os nazistas faziam aliança, vai ter que provar que eles pertencem à raça superior também. Quer dizer, o italiano é ariano de algum modo, os árabes também vão ser um pouco arianos e assim por diante. Quer dizer, é um trabalho retórica, uma retórica muito tortuosa demais, tá certo? Então nós não podemos conceber, por exemplo, algo como uma internacional nazista. Vai chegar um ponto em que você só provoca antagonismo, tá vendo? Então, no total, uma dessas ideologias não oferecia um arraigamento cultural suficiente e a outra oferecia até um arraigamento cultural, mas só para aqueles que tiveram, né, a felicidade de nascer na raça superior. E é justamente aí que, a partir da década de 30, começa a surgir na cabeça de alguns intelectuais muçulmanos que haviam estudado na Europa e que tinham lido essa coisa toda, e tinham lido até Heidegger, Jean-Paul Sartre, essa coisa toda, começa a surgir a ideia de que o Islã tinha a solução para este problema. Então, pelo lado econômico, o Islã tem a sua própria estratégia econômica, vamos dizer, que não é bem de uma economia socialista, é de uma economia que resguarda, vamos dizer, a propriedade privada, mas no qual você tem tantos instrumentos, tá certo, de controle, não somente na mão do Estado, mas você tem tantos instrumentos religiosos de controle, que praticamente se pode dizer que toda a vida econômica da comunidade estará